Minha amiga tinha que ser sempre melhor que eu. Fiz ela acreditar que eu teria um casamento de luxo e a vi ir à falência tentando me superar. O cheiro de café caro e bolo de amêndoas pairava no ar, mas tudo que eu sentia era o gosto metálico da ansiedade na boca. Do outro lado da pequena mesa de mármore, Amanda girava a aliança de noivado no dedo, um diamante tão grande que parecia gritar. O anel dela, o que ela tinha conseguido em menos de 2 meses. Eu simplesmente não consigo decidir entre a renda belga ou a italiana para a barra do vestido, disse ela, com um suspiro que era pura performance. O estilista, coitado, disse que nunca trabalhou com uma noiva tão detalhista. Mas eu penso que, para um evento como o nosso, cada detalhe conta, não é? Eu apenas assenti, levando a xícara aos lábios. Minhas mãos estavam firmes. Por fora, eu era a imagem da calma, a amiga que ouvia pacientemente. Por dentro, meu estômago era um nó de desprezo e triunfo. O nosso evento, como ela dizia, era uma corrida em que só ela sabia que estava competindo. E estava perdendo, mesmo sem saber. E você, querida? Ela continuou, inclinando-se para a frente, os olhos brilhando com aquela curiosidade predatória que eu conhecia desde os nossos 6 anos de idade, quando ela trocou o lanche dela pelo meu, só porque o meu pão tinha um formato de estrela. Vocês já decidiram o lugar? George é tão discreto, aposto que ele quer algo simples. A palavra simples saiu da boca dela como se fosse um insulto, era a isca. E eu estava pronta para morder, mas do meu jeito. Respirei fundo. Ah, a gente ainda está vendo. Sabe como é conciliar a agenda da família dele na Europa? Não é fácil. Os olhos dela se estreitaram um microsegundo. Bingo. Europa? A voz dela subiu um tom. Fiz uma pausa, como se estivesse confidenciando um segredo. A avó do George faz questão que seja lá. Ela tem um carinho especial por um castelinho que a família tem na França, perto do Vale do Loire. O silêncio que se seguiu foi mais satisfatório do que qualquer sobremesa daquele café. Vi a mente dela trabalhando, as engrenagens girando a 1000 por hora. O sorriso em seu rosto ficou um pouco mais rígido, forçado. Um castelo? Na França? Ela repetiu, quase num sussurro. Nossa, que diferente. E o buffet? Como vocês vão fazer? Levar uma equipe do Brasil? Acho que não. George estava pensando em contratar aquela orquestra de Viena. E a assessora dele já está em contato com uma revista, sabe? Para cobrir com exclusividade. Mas tudo muito discreto, claro. Só para a família e os mais íntimos. Cada palavra era uma pá de terra jogada sobre o sonho de grandeza dela. Eu via em seus olhos. A festa dela, que até 5 minutos atrás era o acontecimento do século na nossa cidade, de repente pareceu pequena, provinciana, comum. O diamante no dedo dela parecia ter perdido um pouco do brilho. A verdade? Meu noivado era uma farsa. George era amigo do meu irmão, sim. E era rico, podre de rico. Mas era, acima de tudo, um amigo leal que estava cansado de ver a forma como Amanda me tratava. Eu desabafei com ele numa noite, depois de mais uma humilhação velada de Amanda, e entre risadas e um copo de vinho, o plano nasceu. Eu te dou um anel, a gente anuncia o noivado e você inventa a história mais absurda que conseguir. Vamos ver até onde ela vai, George tinha dito, com um sorriso cúmplice. Desde pequenas era assim. Se eu tirava nota 9, na semana seguinte ela aparecia com um 10. Se eu comprava um vestido novo, ela comprava um mais caro. Quando comecei a namorar o Ricardo, um cara legal do trabalho, 2 semanas depois ela apareceu com um gerente de banco. Ela não competia para ter coisas melhores. Ela competia para que as minhas parecessem piores. Minhas alegrias eram apenas o ponto de partida para as vitórias dela. Quando anunciei meu noivado com George, um herdeiro de uma fortuna que nem sabíamos quantificar, vi o choque no rosto dela. Mas logo em seguida, aquele brilho familiar tomou conta de seus olhos. O brilho de caça. Ela não ia deixar a amiga de infância vencer. Não podia. E agora, sentada à minha frente,
Ela forçava um sorriso e dizia: "Uau, um castelo. Que sonho, amiga, de verdade. Fico tão feliz por você." Mas o olhar dela dizia outra coisa. Dizia: "Ah, é? Um castelo? Espere só para ver o que eu vou fazer." Eu terminei meu café. O gosto amargo substituído por uma doce e perigosa sensação de poder. O jogo tinha começado. E pela primeira vez na vida, era eu quem ditava as regras. Ela se levantou, me deu um abraço rápido e frio e saiu da cafeteria com passos firmes e rápidos, o celular já na mão. Eu sabia exatamente para quem ela estava ligando. Para o cerimonialista dela. A conta bancária do noivo rico dela ia começar a sofrer. E eu ia assistir de camarote. Não demorou nem 2 semanas. Eu estava em casa, no sofá, assistindo a uma série qualquer com George ao meu lado. Nossas noites de planejamento da farsa haviam se tornado confortavelmente rotineiras. Foi quando meu celular vibrou. Com uma notificação do Instagram. Era a Amanda. Uma foto dela, radiante, com os braços em volta de um homem que devia ter, no mínimo, a idade do pai dela. Cabelos grisalhos penteados para trás, um relógio de ouro no pulso e um sorriso contido, quase cansado. A legenda gritava em letras garrafais. Eu disse sim. O amor não tem idade, não tem hora. Ele simplesmente acontece. Mal posso esperar para passar o resto da minha vida ao seu lado, meu Alfredo. Rumo ao casamento do ano. Não acredito, eu disse, mostrando o celular para George. Ele pegou o aparelho, deu um zoom na foto e soltou uma gargalhada. Senhor Alfredo? Ela arrumou um noivo em 15 dias? Essa mulher é uma máquina. Ele parece o avô perdido dela. Ele é dono de metade dos imóveis comerciais do centro, George. Ele não é o noivo, é o patrocinador. E o patrocinador parece exausto, ele comentou, devolvendo o celular. E agora? Qual o próximo passo do nosso plano mirabolante, noiva? Agora? Eu sorri, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Agora a gente espera. Ela vai fazer todo o trabalho sozinha. E ela fez. A vida de Amanda se tornou uma transmissão ao vivo de ostentação. Stories no Instagram provando canapés com nomes franceses que ninguém conseguia pronunciar. Posts sobre reuniões com o melhor cerimonialista do país. Um vídeo dela em um ateliê de luxo em São Paulo, com a legenda: Dilema. Um vestido de princesa com 5.000 cristais ou um modelo sereia bordado à mão na Itália? Na dúvida, por que não os dois? Tudo era superlativo. Tudo era o melhor, o mais caro, o mais exclusivo. Ela não estava mais planejando um casamento. Estava produzindo um espetáculo para uma plateia de uma pessoa só. Eu. Cerca de 1 mês depois, ela me ligou. Amiga, preciso da sua ajuda. Almoço amanhã? Tenho que te mostrar as amostras dos convites. É um pergaminho italiano com detalhes em folha de ouro. Alfredo faz questão. Eu sabia que o convite era só uma desculpa. Fui ao restaurante. E lá estava ela. E ao seu lado, o Sr. Alfredo em pessoa. Ele me cumprimentou com um aperto de mão frouxo e um aceno de cabeça. Durante todo o almoço, ele mal disse 10 palavras. Ficava olhando para o celular, respondendo mensagens, enquanto Amanda falava por nós dois. Então, o cerimonialista sugeriu trazer as flores direto da Holanda. Não é um luxo, amor, ela disse, dando um tapinha na mão dele. Ele murmurou, sem tirar os olhos da tela. E a gente fechou o salão principal do Grand Hyatt, por 1 semana, para a montagem da decoração. Alfredo achou que um dia só era muito corrido, arriscado. Ela continuou, o sorriso nunca vacilando. O Sr. Alfredo ergueu o olhar por 1 segundo. Eu disse isso? Amanda riu. Um som um pouco agudo demais. Claro que disse, meu bem. Você disse que a gente não podia economizar no nosso sonho. Ela se virou para mim, os olhos fixos nos meus. Mas e vocês? Já tem fotos do castelo? Meu decorador está louco por referências. Queria mostrar para ele o estilo que os europeus usam. Era a hora do checkmate. Eu apoiei os cotovelos na mesa,
com a expressão mais inocente que consegui fabricar. Ah, amiga, que pena. Não podemos tirar fotos. Assinamos um contrato de confidencialidade com a revista que vai cobrir o evento. Eles querem que tudo seja surpresa, sabe? Nem a gente pode postar nada. A decepção no rosto dela foi palpável. Além disso, continuei, como quem não quer nada, a assessora do George está com uma dor de cabeça danada. O chefe que a gente queria, um com 3 estrelas Michelin, está com a agenda lotada. Parece que ele só tem uma data, e teríamos que adiantar o casamento. Um transtorno. Sr. Alfredo, pela primeira vez, pareceu interessado. 3 estrelas Michelin? Sim, eu disse, olhando diretamente para Amanda. Mas enfim, é o preço que se paga por querer algo único. A semente estava plantada. Naquela noite, recebi uma mensagem de texto dela às 2 da manhã. Era um print da página de um chefe de cozinha famoso, um brasileiro radicado na França. A mensagem abaixo dizia: "O que você acha dele? O cerimonialista disse que consegue trazer. O cachê é uma fortuna, mas o Alfredo disse que nosso casamento merece." Eu apenas visualizei e não respondi. A loucura atingiu o ápice uma semana depois. Meu irmão, que é amigo de um dos gerentes do Grand Hyatt, me ligou. "Laura, não sei que tipo de voodoo você fez, mas a sua amiga pirou de vez", ele disse, a voz entre chocada e divertida. "O que ela fez agora?" perguntei, o coração acelerando. Ela não só alugou o salão principal por uma semana. Ela pagou uma taxa extra, um valor absurdo, para garantir exclusividade total do hotel. Nenhum outro evento pode acontecer lá na mesma semana. E ela acabou de pagar à vista o cachê para trazer aquele cantor pop internacional que a filha do chefe gosta. Um valor não reembolsável. O Alfredo quase teve um treco na hora de assinar o cheque, mas ela fez um escândalo no meio do lobby. Disse que era isso ou nada. Desliguei o telefone e fiquei em silêncio por um longo tempo. George me observava do outro lado da sala. "Ela mordeu a isca com força, não foi?" ele perguntou suavemente. Eu assenti, incapaz de falar. Não era mais só um vestido caro ou flores importadas. Ela estava se afundando, de verdade. Estava arrastando o noivo patrocinador junto, queimando pontes e gastando um dinheiro que talvez nem ele estivesse tão confortável em gastar. Ela tinha assinado o contrato da própria ruína, com detalhes em folha de ouro. E o mais assustador: uma parte de mim estava vibrando com isso. A parte que ela mesma criou, ao longo de 20 anos de competição silenciosa e humilhação constante. A vingança estava sendo servida, e o prato principal ainda estava por vir. Enquanto Amanda se afogava em um mar de organza, cristais e orçamentos estratosféricos, algo inesperado começou a acontecer na minha vida. As noites de planejamento da farsa com George se tornaram menos sobre Amanda e mais sobre nós. A gente pedia pizza, abria uma garrafa de vinho e passava horas conversando. Ele me contava sobre a pressão de carregar o nome da família, sobre seus sonhos de abrir uma pequena livraria. Eu falava sobre meu trabalho, sobre o quanto a sombra de Amanda tinha me impedido de arriscar. Numa dessas noites, estávamos sentados no chão da sala dele, com um mapa da França aberto entre nós, um adereço para a nossa mentira. A gente ria, inventando detalhes cada vez mais absurdos sobre o castelo. "E na suíte nupcial, teremos um cisne de gelo que solta champanhe pelo bico", ele disse, com a voz séria de um ator de teatro. Eu gargalhei, jogando a cabeça para trás. "Não, melhor. Teremos um unicórnio de verdade para me levar até o altar." Nossas risadas ecoaram pela sala, e quando o som diminuiu, um silêncio confortável se instalou. George ficou me olhando, mas o sorriso dele tinha mudado. Não era mais de diversão. Havia algo mais suave, mais profundo ali. Ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Um toque leve, quase hesitante. Meu coração deu um salto. Não era parte do plano. "Sabe, Laura", ele disse, a voz baixa, "essa mentira toda. A melhor parte dela é isso. Ficar aqui com você." Eu engoli em seco. O ar ficou denso.
todo o barulho da minha vingança, toda a satisfação que eu sentia. Ao imaginar o desespero de Amanda, tudo isso desapareceu. Naquele momento, só existia a mão dele em meu rosto e a verdade em seus olhos. George, eu comecei, mas não sabia o que dizer. E se a gente fizesse de verdade? Ele me interrompeu, como se lesse minha mente. Não o castelo, não a orquestra, nada disso. Mas nós dois. Um casamento de verdade. Simples. Porque eu acho que estou apaixonado por você. As palavras pairaram no ar. E eu soube, com uma clareza que me assustou, que eu também estava. Aquele plano maluco, nascido da mágoa e da raiva, tinha me levado para o lugar mais inesperado. A felicidade genuína. Toda a energia que eu gastava monitorando Amanda, me comparando a ela, de repente pareceu um desperdício colossal. Sim, eu sussurrei, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Eu quero. De verdade. Decidimos fazer tudo ao contrário do que tínhamos inventado. Sem alarde, sem show. 3 semanas depois, estávamos no pequeno sítio que a família de George tinha no interior. Eram umas 30 pessoas, no máximo. Meu irmão, meus pais, a família dele e um punhado de amigos que eram como irmãos para nós. Meu vestido não era de um estilista italiano, mas um modelo simples, de linho, que comprei em uma lojinha local. Não havia orquestra de Viena, mas um amigo nosso tocando violão enquanto eu caminhava pela grama. A cerimônia foi embaixo de uma mangueira enorme, com o sol do fim de tarde filtrando pelas folhas. Em vez de um buffet com nomes complicados, fizemos um churrasco farto com cerveja gelada e caipirinha. Eu me casei com o homem que eu amava, rodeada de gente que nos amava. As risadas eram de verdade. Os abraços eram apertados e demorados. Naquele dia, eu não pensei em Amanda uma única vez. Eu estava em paz. Estava feliz. Uma felicidade tão calma e sólida que não precisava de plateia. 2 dias depois, postei uma única foto. Uma imagem que um amigo tirou, onde George e eu estávamos com as testas coladas, sorrindo um para o outro, a luz dourada do sol nos envolvendo. A legenda era curta. Para sempre. Meu celular ficou em silêncio por quase um dia inteiro. Eu sabia que ela tinha visto. Eu podia imaginá-la do outro lado, olhando para aquela foto simples, tentando processar. A ligação veio na noite seguinte. Atendi no segundo toque. Alô? Eu disse. Silêncio. Eu ouvia apenas a respiração dela, rápida e superficial. Laura? A voz dela soou estranha, um fio. Que foto é essa? Eu me casei, Amanda. Respondi com a voz calma. No fim de semana. Mais silêncio. Um silêncio pesado, carregado de confusão. E então, a pergunta que selou o destino dela. Onde? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. No castelo? Você não me chamou? Fechei os olhos. A parte vingativa de mim se preparou para o golpe final. A parte feliz e em paz apenas disse a verdade. Não teve castelo, Amanda. Foi no campo. Aqui perto, só para a família. Do outro lado da linha, o som que ouvi não foi de raiva. Foi um arquejo, um som agudo e cortado, como se alguém tivesse levado um soco no estômago e perdido todo o ar. O som de um mundo inteiro desabando. O som da ficha caindo. Uma queda de quilômetros de altura até o fundo do poço que ela mesma cavou. E então, a linha ficou muda. Depois daquela ligação, o silêncio de Amanda foi absoluto. Ela não me ligou de volta, não mandou mensagem, não apareceu na minha porta. Ela simplesmente desapareceu. Mas o mundo é pequeno, e as notícias, especialmente as ruins, viajam rápido. Foi meu irmão quem me contou primeiro. Ele soube por um amigo em comum que o Sr. Alfredo tinha terminado tudo no dia seguinte à minha postagem. Aparentemente, a revelação de que o casamento no castelo era uma farsa simples e rústica foi a gota d'água para ele. Ele se sentiu enganado, usado, um caixa eletrônico para uma competição delirante. O noivado foi desfeito, e com ele,
o fluxo de dinheiro. Fiquei sabendo que ele estava tentando reaver o que podia, mas os depósitos não reembolsáveis, o cachê do cantor, o aluguel do salão, tudo isso tinha virado pó, um prejuízo milionário. As provas da derrocada de Amanda começaram a aparecer online. Primeiro, vi uma de suas bolsas de grife. Uma que ela fez questão de me mostrar um dia, em um site de artigos de luxo usados. Depois, outra. E mais outra. Por fim, o carro dela, um modelo esportivo branco que ela adorava exibir, apareceu à venda em um grupo de classificados. A legenda dizia apenas: excelente estado, motivo da venda, viagem. Eu sabia que não havia viagem alguma. Havia apenas dívidas. O espetáculo tinha acabado, e agora alguém precisava pagar a conta. Eu não sentia a explosão de alegria que imaginei que sentiria. Ao lado de George, construindo uma vida real, com problemas reais e alegrias simples, a vitória sobre Amanda parecia vazia. A minha felicidade não dependia mais da infelicidade dela. E essa foi a revelação mais libertadora de todas. Meses se passaram. O outono chegou, e a vida seguiu seu curso tranquilo. Numa manhã de sábado, entrei em uma padaria perto de casa para comprar pão. E lá estava ela, na fila do caixa. Por um instante, eu quase não a reconheci. O cabelo, antes sempre perfeitamente escovado, estava preso em um coque simples. O rosto, sem a maquiagem impecável de sempre, parecia mais jovem e terrivelmente cansado. Ela usava um jeans comum e uma camiseta cinza, sem nenhuma marca visível. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Vi um flash de pânico em seus olhos, seguido por uma onda de vergonha que a fez corar violentamente. Ela desviou o olhar para o chão, como se quisesse se fundir com o piso de cerâmica. Eu apenas assenti levemente com a cabeça, um gesto que ela talvez nem tenha visto. Peguei meu pão e saí. Não havia mais nada a ser dito. A guerra tinha terminado sem um único tiro, e a rendição estava ali, naqueles ombros encolhidos, e naquele olhar que não conseguia sustentar o meu. Naquela noite, contei a George que a tinha visto. Estávamos na pequena varanda do nosso apartamento, cuidando de uns vasos de tempero que tínhamos comprado. "E como você se sentiu?" Ele perguntou, afofando a terra em um vaso de manjericão. Eu parei e pensei por um momento, observando minhas mãos sujas de terra. Eu não senti nada, nem pena nem alegria. Apenas... fim. Acabou, George. De verdade. Ele sorriu e segurou minha mão. Acabou porque você não precisa mais disso. Você venceu no momento em que decidiu ser feliz por você, e não para provar algo a ela. Ele tinha razão. A minha vingança não foi o colapso financeiro de Amanda. A minha vingança foi a minha paz. Foi acordar ao lado do homem que eu amo. Foi o cheiro do café que ele passa de manhã. Foi o silêncio confortável que compartilhamos. Foi descobrir que a minha vida não precisava ser medida pela régua de ninguém. Eu não sei o que aconteceu com Amanda depois daquele dia. Ouvi dizer que ela se mudou para a cidade dos pais, que arrumou um emprego normal, numa loja ou escritório. Ela parou de postar nas redes sociais. Pela primeira vez em mais de 20 anos, ela não estava mais tentando ser melhor do que eu. Ela estava apenas vivendo. E eu também. Livre da sombra da competição, livre da necessidade de aprovação, livre do peso de uma amizade que era uma disputa constante. Meu casamento não foi em um castelo na França. Não teve cobertura de revista nem orquestra. Mas foi real. E no final das contas, percebi que construir uma felicidade real, por mais simples que seja, é um luxo que dinheiro nenhum no mundo pode comprar. E essa é a única vitória que realmente importa.